Oi, pessoal. Estamos iniciando a transmissão aqui da quarta live do Fonage. Alguns colegas já chegando. Oi, Valéria. Seja bem-vinda. Luciana, bem-vinda. Ô, Guilherme. Obrigado, Guilherme, sempre ajudando aí a organizar a live. Muito obrigado, colegas. Cláudia, saudade, Cláudia. Tudo bem? Flávio, Luciana. Estamos esperando aqui a Gáudia entrar para começarmos. Esse projeto de lives do Fonage, essa é a quarta edição, foi concebido pela atual presidente, desembargadora Janice, e tem sido exitoso, consegue manter todo mundo unido, discutindo temas relativos aos juizados especiais e formas de aprimorarmos a prestação jurisdicional nesse período de quarentena, né, que muitos estamos isolados. Eu estou aqui, a Gáudia não está conseguindo ver a live. Guilherme, se pudesse entrar em contato com ela, dar uma orientação, ela não está conseguindo localizar. Boa noite, Luciele. Seja bem-vinda. Boa noite a todos. Ô, Guilherme, obrigado. Essa é uma live especial. Nós vamos conversar com a desembargadora Cristina Tereza Gáudia. Ela é fonagiana histórica. Acabou de entrar aqui. Vou convidá-la para participar da live. Aguardando aqui a entrada da Gáudia. Está aqui aguardando. Entrei. Oi, Gáudia. Oi, querida. Bom te ver. Boa noite. Boa noite a todos. Boa noite a todos. Bom te ver. Camila entrou aqui. Bem, eu estava falando, Gáudia, que essa é a quarta live de uma série que o Fonage está desenvolvendo para trabalharmos nesse período. Mantemos acesa a chama que nos une, né? Que é uma luta por uma prestação jurisdicional melhor. É uma ideia da atual presidente do Fonage, desembargadora Janice, que acabou de entrar aqui. Boa noite, Janice. Seja bem-vinda. Boa noite, Janice. Gáudia, olha, eu tenho uma profunda satisfação, uma alegria que tá dividindo essa live contigo. Você é uma pessoa pela qual eu tenho profunda estima, admiração, uma guerreira. E essa live é uma live especial também. Nós vamos comentar aqui o lançamento do teu livro. Aqui, ó, está aparecendo aqui, ó, A Experiência da Justiça Itinerante, que nós vamos falar sobre ele daqui a pouco. E queria aproveitar também para parabenizar a tua equipe fantástica, que eu tive a oportunidade de trabalhar com algumas pessoas, né, como o Ligiero, que eu acho que atualmente está na corregedoria, a Cláudia Mota, a Marinete, incansável, a Lísia, o André Brito, pessoas fantásticas, uma equipe sensacional que você tem. Gáudia, eu vou fazer aqui uma breve leitura do teu currículo, resumir que é muito extenso, eu guardei só os elementos aqui mais importantes. A parte profissional, Cristina Tereza Gáudia é desembargadora do Tribunal de Justiça do Rio, magistrada de carreira, e é coordenadora dos programas de acesso à justiça do TJRJ, como Justiça Itinerante e Justiça Cidadã. Na área acadêmica, é mestre em Direito pela Universidade Estácio de Sá e doutora em Direito pela Universidade Veiga de Almeida. Também é professora da Infam, e uma coisa que orgulha muito a todos os fonagianos é uma fonagiana de coração, né? Uma fonagiana histórica, participou da implantação dos juizados especiais no Rio de Janeiro, tá? É uma pessoa por qual todos têm profunda estima. Esse livro aqui, que nós vamos tratar também nesse lançamento, além de conversarmos com a Gáudia, ele foi prefaciado pelo ministro Antônio Saldanha, do STJ. A apresentação é do professor Guilherme Penha de Moraes, e eu tive a honra de redigir a orelha do livro. Quero te parabenizar por essa obra, é um trabalho muito legal, e pela tua obra de vida também, que é voltada para a melhoria do sistema de justiça. Bem, nós temos só uma hora para conversar, então vamos concentrar aqui nos temas.
Gáulia, a Lei 9.099, ela revolucionou em muitos sentidos. Na área civil, ela focou na composição, na conciliação. Na área criminal, trouxe institutos novos, como a suspensão condicional do processo, a transação penal. E na área de acesso à justiça, ela trouxe uma série de experiências inovadoras, dentre as quais se destaca a justiça itinerante. Aí eu te faço uma pergunta. Você que trabalha com o sistema dos juizados especiais desde sua implantação, em 1995, vê que todas essas novas formas de prestação jurisdicional diferenciada derivaram da Lei 9.099? Ela realmente inaugurou uma nova forma de justiça no Brasil? Então, Érica, eu vou me permitir quebrar um pouco o teu protocolo e cumprimentar, em primeiro lugar, a querida Janice por ter me dado a oportunidade de estar aqui com você. Cumprimentar a você por ter concordado em trocar e compartilhar essas ideias comigo. Agradecer ao meu colega Joaquim Domingos, um grande amigo de lutas de muitos e muitos anos, que teve a ideia justamente de nos aproximar nessa live, e também ao Guilherme Baldan, do Tribunal de Justiça de Rondônia, que foi realmente um grande querido e aceitou as minhas sugestões, porque eu não sou tão boa assim na informática como eu gostaria. Estou me aprimorando, mas ainda não sou tão boa. E, na verdade, eu queria só, a título de introdução, Érica, falar um pouquinho desse meu lugar de doutoranda, que deu ensejo à escritura desse livro, já que você foi tão gentil de apresentar o livro logo na abertura. Esse meu lugar de doutoranda, que me pôs de novo num lugar de aluna, foi talvez uma das minhas 3 experiências mais enriquecedoras de toda a vida. Você voltar a ser aluna depois de um tempo enorme em que você é magistrada, e a magistratura, ela te coloca nesse lugar de excelência, né? Nós somos reiteradas vezes ao longo dos dias, das semanas, dos meses e dos anos, tratados por excelências, né? E nós acabamos acreditando muito nisso, né? E o que é esse lugar de juiz? Esse lugar de juiz é um lugar sem dúvidas, é um lugar sem questionamentos. E quando você volta a sentar no banco de aluna, como aluna, né? Você, na verdade, percebe a quantidade de questionamentos e a quantidade de dúvidas que você tem. E mais interessante, você começa a perceber no teu entorno quão ricas são as contribuições que os outros colegas doutorandos, às vezes advogados, às vezes colegas da própria magistratura ou de outras carreiras, às vezes somente gente da área acadêmica mesmo, que deposita na área acadêmica as esperanças de um futuro de aprendizado. Então, quando você tem essa possibilidade, isso foi uma porta que se abriu para mim e que me enriqueceu como pessoa, como mulher, e principalmente me enriqueceu muito, muito como magistrada. Eu convivi com as comunidades do arquipélago do Bailique, pela mão da Sueli Pini. Eu tive a oportunidade de entrar no Cerrado Amazônico pela tua mão e conviver com os macuxis, com os igaricós, com os patamonas. Eu subi e desci o Rio Madeira, né, pelas mãos do Amaury Leme e com a ajuda e a ratificação do Johnny Clemens, do Raduan, do Marcos Alaor, e principalmente conhecer o coração da floresta amazônica na cidade de Altazes, com Alexandre Novaes, nosso colega do PJM. Foram experiências assim que eu te digo com todo carinho, com toda franqueza, inesquecíveis, e que me trazem para o primeiro ponto que eu acho que é importante eu dizer nessa nossa pequena conversa a dois, mas que na verdade é uma roda de conversa porque envolve tanta gente que está nos ouvindo. O magistrado não pode deixar de aprender. Fazer um mestrado, fazer um doutorado, a meu sentir, é uma das janelas de ar
que o magistrado recebe depois de anos de carreira. Nós temos realmente uma tendência de acharmos que sabemos tudo e não sabemos, e não conhecemos tudo. Eu sinto isso agora, depois desses anos sofridos de doutorado, porque foram anos muito sofridos, de muito trabalho solitário, muita pesquisa, momentos em que eu ficava na dúvida, o que eu estou fazendo aqui? É isso mesmo que eu quero? É melhor eu voltar correndo lá para dentro do fórum, porque lá é mais confortável. Mas, na verdade, esse turning point, esse rito de passagem que foi o doutorado, me ensinou que eu estava no caminho certo. E aí eu venho para a tua primeira pergunta. Realmente, eu comecei a trabalhar nos juizados especiais em 1996. Eu era juíza auxiliar da Corregedoria do Rio de Janeiro, junto com o atual ministro Luiz Felipe Salomão, nós éramos ambos juízes auxiliares, e o corregedor da época, então, nos deu como missão redigir a lei, que depois se tornaria o projeto que nós enviaríamos para a Assembleia, a lei estadual dos nossos juizados especiais. E assim nós começamos a fazer. Logo depois, e aí eu tenho que fazer uma parte, porque você me chamou muito carinhosamente de fonagiana histórica, e assim, eu adorei o elogio, sou super fonagiana histórica, adorei o título. Mas eu acho que é muito importante a gente lembrar de 3 personagens, de 3 atores do Fonage, e agora quando eu estava escrevendo essas notas para falar com todo mundo, eu me lembrei muito deles, que são esses sim fonagianos históricos, que são o desembargador Tiago Ribas Filho, lá do estado do Rio de Janeiro, o desembargador José Fernandes, do Tribunal de Justiça de Minas Gerais, e o desembargador Rômulo Leteriello, do Tribunal de Justiça de Mato Grosso. E até exatamente, esses são atores sem os quais, veja bem, sem os quais nós, juízes de juizados especiais na época, numa época em que os juizados estavam nascendo, que eram considerados, como eventualmente até ainda são, uma justiça de segunda categoria, e todos nós que integramos o Fonage passamos por esse tipo de experiência, né? Então, se não fossem esses 3 desembargadores comprarem essa ideia de uma maneira atualíssima na época e de uma maneira super progressista, nós não seríamos quem nós somos hoje. O Fonage não seria o que ele é hoje, né? Então, eu acho, até sugerindo aqui, quebrando mais uma vez o protocolo e sugerindo a querida presidente do Fonage, eu acho que esses 3 personagens merecem uma live, porque a história da gente é o que faz a gente caminhar melhor. Se nós, enquanto magistrados, enquanto pessoas, não observamos o que ficou para trás, o que ficou na história ao longo da nossa caminhada, nós cometeremos erros. Aquele que olha para a história, aquele que olha para o passado, aprende demais com esse passado, né? E quando traz a história para o presente, percebe, na verdade, que a vida vai repetindo determinados fatos. E a experiência aurida com a história que nos melhora como profissionais, né? Então, voltando para a Lei 9099, eu acreditava no potencial da lei. Quando eu entrei no Fonage, na primeira reunião que o desembargador Tiago me levou, quando eu entrei, sentei naquela mesa com todos os juízes de todo o Brasil, eu acreditava na Lei 9099 como um passo, e ainda acredito hoje. Veja bem, acreditava na época e ainda acredito hoje. Porque foi um passo importantíssimo que a legislação brasileira deu. Foi um empoderamento de cidadania naquela época, naquele momento, que eu acho que mesmo olhando para o passado, a gente não tem nenhum outro marco legal, talvez o Código de Defesa do Consumidor, mas que precisava de uma plataforma procedimental, e na verdade os juizados se tornam essa plataforma procedimental para implementar a Lei de Defesa do Consumidor, mas eu digo e repito, eu acreditava na Lei 9099 como uma lei que vinha para empoderar o cidadão. E vinha, porque pela primeira vez você dizia, olha, o cidadão pode ir direto ao seu juiz natural. Ele pode chegar lá, sentar
e contar o que aconteceu para o seu juiz natural. Né? E o juiz natural é aquele personagem que a gente conhece no primeiro semestre da faculdade de Direito e nunca mais esbarra com ele na vida. Né? Então, para o cidadão, então ainda é mais difícil ele entender o que é isso. E a 9099, ela veio para isso. Eu me lembro, eu era juíza do primeiro juizado especial, e foi uma coisa assim, muito feliz da minha vida também, porque eu fui promovida a juíza do primeiro juizado especial civil da capital do Rio de Janeiro por merecimento. Eu concorri sozinha, é verdade, ninguém queria saber de juizados, era necessário que alguém abrisse as portas, e aí falaram, Cristina, quer a Gáulia, bota a Gáulia lá. Então, quando eu cheguei, que eu vi aquelas partes que naquela época a gente não tinha núcleo de primeiro atendimento ainda, núcleo de primeiro atendimento veio depois. Então, a gente recebeu uma parte, como eu recebi, essa audiência é uma memória emblemática para mim. Uma das primeiras audiências que eu fiz no juizado especial era de uma empregada doméstica que tinha comprado um alisante de cabelo e porque não havia na embalagem qualquer aviso sobre a necessidade da prova de toque, ela passou o alisante no cabelo, ficou 20 minutos com aquilo na cabeça, entrou no chuveiro e não só o alisante saiu, como saíram todos os cabelos dela. Essa moça veio com um pano amarrado na cabeça para a audiência e quando ela entrou a parte ré, acompanhada do preposto e de um bom advogado. E eu perguntei a ela, por dever de ofício, a senhora quer que eu chame a defensora pública? E ela virou para mim, eu nunca esqueço, com o dedo em riste e falou, dona juíza, ninguém pode dizer para a senhora o que eu estou sofrendo melhor do que eu. Então, assim, isso me mostrou, e até hoje, quando eu ainda conto essa história, eu ainda me sensibilizo, eu ainda me arrepio, porque é justamente nesse potencial de empoderamento do cidadão que eu acreditava. Como ainda acredito. Você abriu espaço no judiciário para que as pessoas, os cidadãos entrem e proponham as suas causas no âmbito da defesa do consumidor, seus problemas de serviços essenciais. Nós nos tornamos uma plataforma de asseguramento de serviços essenciais, de luz, de água, de gás, de telefonia, de internet. Nós somos aquelas pessoas, os juízes de juizados especiais são aquelas pessoas, você vê como é que a gente não desveste a casaca, né? Eu ainda me considero juíza de juizado, tanto que eu falo em nós, uso a primeira palavra do plural. Mas sem os juízes, a população, os cidadãos, não teriam como questionar vendas casadas nos bancos, não saberiam quais são os direitos de vizinhança, e a favela, as comunidades ribeirinhas, elas revelam muito isso. Tem muita briga de vizinho é um ponto extremamente relevante nos juizados, em determinados juizados, não em todos, mas em determinados juizados. E isso fortalece a cidadania, isso mostra para o cidadão quais são os seus direitos e quais são os seus deveres. Porque na medida em que ele está sentado ali, e ele está escutando aquele juiz, né, dizer para ele, olha, mas o senhor não tem razão aqui, quem tem razão é o seu vizinho. Né? Isso empodera, isso transforma comportamentos, isso torna a sociedade uma sociedade mais afetiva, mais amistosa e menos violenta. Né? Nesse sentido, eu acho que a primeira pergunta já foi, né? Não, Gáulia, realmente a experiência, viver nos juizados, é muito enriquecedora para o magistrado. Acho que todos deveriam passar um período no juizado para trabalhar com o princípio da oralidade, ter contato com as partes, não ter medo do povo. Né? Exatamente. Gáulia, nesse teu livro tem uma... Diga. Fala. Não, eu só queria dizer que depois, como desembargadora, porque eu estive no juizado, eu estive nas turmas recursais, e depois, como desembargadora, ao lado do hoje ministro Antônio Saldanha Palheiro, que dirigiu durante muito tempo a COGES, né, nós continuamos com embates e debates, brigando muito pelo sistema do juizado. Então, assim, eu me sinto muito ainda parte dessa história de juizados especiais. E eu acho que eu nunca vou deixar de sentir que eu sou parte. Gáulia, mas isso é uma característica de todos os colegas que saíram do sistema indo para o tribunal. Ninguém se desliga, porque entra na veia, né?
Ninguém fez isso. Exatamente. É isso mesmo. Tá na veia. Vamos falar um pouquinho sobre o teu livro. Você para escrever a sua tese de doutorado, você falou muito bem do sacrifício que tem a questão da linguagem, né, que a gente tira aquela linguagem que está acostumada no gabinete, no processo, um outro tipo de linguagem. Você fala até no aprendizado de outro idioma, né? E também teve uma coisa muito legal. Você foi a campo, né? E visitou, eu acho que 5 estados do Brasil, vivendo na prática a justiça itinerante. O que você viu, Gáudia? É uma coisa muito interessante, né? E eu vou inverter um pouco o nosso esquema aqui de questionamentos e, enfim, o que nós combinamos, porque eu acho importante falar disso, que essa caminhada, o que me fez sair da ideia de que bastava a Lei 9099 e me fez chegar à justiça itinerante. Esse gap, esse espaço entre uma coisa e outra é importante de ser esclarecido. Porque é o seguinte, é fácil você abrir um acesso facilitado ao judiciário para quem é cidadão. Mas eu acabei descobrindo que há uma imensa maioria de brasileiros e brasileiros que não são cidadãos, né? É muito interessante, né? Existe um antropólogo americano, que é o James Holston, que me influenciou muito, né? Ele fala desse choque que ele teve. Ele viveu 3 anos na periferia de São Paulo e ele escreveu um livro chamado Cidadania Insurgente. E nesse livro, Cidadania Insurgente, ele diz assim, eu fiquei boquiaberto, fiquei muito surpreso, porque a categoria cidadão na periferia da cidade, da maior cidade brasileira, era considerada uma expressão de desqualificação. Isso também me chocou quando eu li o livro do Holston, eu fiquei assim muito chocada. Ele diz assim, quando ouvi alguém usar a palavra cidadão, quase sempre ela tinha um sentido diferente para os brasileiros de todas as classes. Significava alguém com quem o interlocutor não tinha uma relação significativa, um outro anônimo, um Zé Ninguém, uma pessoa destituída de direitos. Então, na verdade, essa palavra cidadão, né, ela tem um sentido pejorativo quando não vem acompanhado dos direitos fundamentais, né? Então, eu comecei a minha percepção de que tinha alguma coisa errada aí, né? E onde é que estavam esses brasileiros, afinal, e essas brasileiras, que não eram cidadãos e cidadãs, e que não chegavam aos juizados especiais? E por que não chegavam aos juizados especiais? Então, a gente começou a interlocução com vários grupos sociais. Em primeiro lugar, os favelados. Né? No Grande Rio, a gente tem favelas de todos os tipos, em montanha, favela horizontal, favela que está sob água, a gente tem de tudo. Né? Os moradores das ruas, né? Ou os moradores em situação de rua, os presidiários, as prostitutas, né? Ou as trabalhadoras do sexo, os coveiros de cemitérios, os ciganos, os pescadores, enfim, uma série de pessoas subempregadas, os jovens que estão em abrigos, né, principalmente os órfãos, né, que ficam em abrigos até os 18 anos, depois são postos na porta, né, os doentes mentais, os idosos que estão em asilos, ou seja, toda uma categoria de pessoas que não eram cidadãs. E o que é que essas pessoas todas tinham em comum, não é? E que eu comecei a estudar na tese, mas a tese, na verdade, é um produto da justiça itinerante que a gente implanta lá atrás, em 2004, né? Logo depois que vem a emenda constitucional. Na verdade, esses brasileiros todos são os chamados sem registro. São os chamados brasileiros sem lenço e sem documentos. Né? Então, essa realidade que eu intuía, mas eu desconhecia,
foi o caminho que efetivamente me levou a estudar essa questão no doutorado, a fazer a pesquisa em todos os locais onde eu estive com vocês, com o Alexandre, com você, com a Mauri, com Sueli, enfim. Por quê? Porque era necessário que eu enxergasse as razões. Por que é que essa quantidade enorme de brasileiros não tem registro de nascimento, que é o documento número 1, é o passaporte para a cidadania. Né? Então, essas são questões que não afligem a classe média, não afligem a classe média alta, não é? Não afligem a magistratura, o funcionário público de gabarito. Por quê? Porque você nasce em maternidade, você recebe a DNV, Declaração de Nascido Vivo, o pai vai ao cartório do RCPN, troca aquela DNV por uma certidão de nascimento e depois, conforme o tempo vai passando, você vai trocando, vai adquirindo todos os outros documentos. Aquilo entra no sangue, aquilo é uma coisa absolutamente normal. Então, como é que eu podia imaginar que, por exemplo, há mães que não registram os filhos porque os filhos são incestuosos? Então, elas sentem vergonha de registrar um filho que vai ter o nome do pai sendo o mesmo que o nome do avô. Né? Como é que pode uma quantidade enorme de indígenas brasileiros passarem a vida toda com o RANI, com o Registro Administrativo de Nascimento Indígena? Porque só quando eles saem da aldeia e querem fazer uma outra coisa, por exemplo, estudar, né? E pegam um macuxi lá do Iramutã e transmuta ele por livre e espontânea vontade. Ele pega o ônibus, vai na boleia de caminhão, pega o ônibus e desembarca aqui no Rio de Janeiro ou em São Paulo. Né? E aí, o que ele faz com o Rani? Nada. Não tem certidão de nascimento. Ele é ninguém. Ele é alguém lá na aldeia, ele não é ninguém aqui na grande cidade. Né? E o preso? É muito interessante. O homem e a mulher presas, eles sonham o tempo todo com o alvará de soltura. Mas o mais interessante é que a verdadeira prisão acaba acontecendo depois que o alvará de soltura é concretizado, depois que eles estão na porta do presídio, que o presídio fecha a porta atrás deles. Por quê? Em primeiro lugar, muitos dos documentos, ou a grande maioria, eu até diria, de documentos que a pessoa tem, quando ela entra presa, existe um buraco negro onde vão parar os documentos. Então, as pessoas ficam sem documentos. Quem não teve certidão de nascimento, olha que engraçado, quem não tem RG, quando está livre, quando entra preso, ganha um RG, mas é um RG só para o sistema penitenciário. Então, quando ele sai, ele só tem aquele número, às vezes. E aí ele vai tentar fazer aquilo que para nós é absolutamente natural, só que para ele é algo da ordem do impossível, né? E tem todas as outras situações, né? A mãe foi embora, abandonou, o pai morreu, ou a mãe morreu, a criança passou para uma tia de consideração, que era amiga da mãe, enfim. E as pessoas vão vivendo sem registro de nascimento, né? Isso é uma das coisas com as quais a Justiça Itinerante aqui no Rio de Janeiro, num ônibus especializado em registros, mais trabalha. E os sem registro não são cidadãos. Os sem registro têm uma cidadania fragmentada, uma cidadania ausente. Ela está ali naquele horizonte, eles já ouviram falar, às vezes são xingados de cidadão, né? Mas cidadãos eles não são. Então, você entrar nesse universo é um universo muito pungente. E eu vou me permitir contar duas histórias, né? Que uma delas eu narro no livro, e a outra história, recentemente a Cláudia Mota, que é uma querida colega juíza, que está comigo nisso há muitos anos, e a quem eu admiro bastante, eu rendo a ela também as minhas homenagens aqui. A primeira história da... exatamente, você falou na Cláudia no início, né? Com muito carinho. A primeira história da dona Ana Rosa, que chegou lá no ônibus da Justiça Itinerante do Registro, com 92 anos. Uau. Gente, 92 anos, e ela nunca tinha tido uma certidão de nascimento.
Vocês podem imaginar o que é isso? Isso, sim, foi um choque para todo mundo, né? E no livro eu trago algumas fotos, né? Algumas fotografias que eu achei relevantes para contextualizar determinadas coisas que eu digo, e tem lá o retratinho da dona Ana Rosa, né, na cadeirinha de rodas, com as pessoas que na comunidade tratavam dela, e a Cláudia Mota entregando para ela a certidão de nascimento. Então, assim, é emocionante, mas ao mesmo tempo te leva a refletir aonde é que eu, como juiz, falhei, que isso aconteceu, e eu não vi, né? E a segunda história é uma história também muito interessante, que é assim, a Cláudia estava sentada do lado do ônibus, porque ela trabalha do lado de fora do ônibus, e aí senta uma senhora do lado dela aos prantos, chorando copiosamente. E Cláudia então diz assim, gente, por que essa senhora está chorando? Acabou de descer do ônibus, vai ver que foi maltratada. Olha como é que nós pensamos, né? E perguntou, por que a senhora está chorando? E ela disse, então, não, eu estou chorando hoje de felicidade. Porque tem mais de 45 anos que eu tento tirar minha certidão de nascimento. Eu fui várias vezes ao Fórum de São Gonçalo, que é na periferia do Rio de Janeiro, e eu só tinha dinheiro para passagem. E eu ficava o dia inteiro na fila e não podia comer. Se eu comesse, eu não tinha dinheiro para voltar. E aí eu não conseguia, porque sempre faltava alguma coisa, sempre me diziam alguma coisa que eu não entendia. E hoje eu consegui a certidão de nascimento. E a certidão de nascimento, a senhora contava para a juíza, né? Se eu tivesse conseguido a certidão de nascimento antes, eu tinha podido enterrar minha filha. Eu tinha uma filha de 5 anos, quando ela morreu, para ela não ser enterrada como indigente, a minha patroa foi no registro civil e registrou a minha filha como dela, para que nós pudéssemos enterrar a menina de 5 anos, não como indigente, mas de uma forma digna. Então, assim, é muito doloroso você ouvir uma história como essa e pensar assim, gente, você tem um filho de 5 anos, a criança morre, e você não pode enterrar a criança como sendo tua filha, porque você não tem certidão de nascimento. Então, assim, essas situações todas que eu vivenciei e vivenciei ao longo da pesquisa, né, foram inúmeras, né? E essas situações eu relato no livro, né? Algumas são muito engraçadas, né? Algumas são jocosas, mas tudo que tem a ver com registro, com a parte documental das pessoas, gera um incômodo muito grande. A mim me gerou um incômodo muito grande. E eu tive que, ainda falando um pouquinho dessa coisa da pesquisa, eu tive que me despir da toga. Eu tive que tirar a toga, porque é muito difícil. Você olha para as situações que você quer pesquisar como pesquisadora acadêmica, e você olha para as situações como magistrada. Você olha para a situação já buscando o julgamento. Você já na tua cabeça vai fazendo o exercício de a minha sentença vai ser de... É interessantíssimo. E isso é o contrário da pesquisa etnográfica. E eu levei muito tempo, e foi um tempo, como eu disse, muito difícil e sofrido, para me colocar nesse lugar de observadora participante, né? De só observar, para minha cabeça parar de julgar, para minha cabeça parar de fazer acórdons, né? Eu já falava, não, olha, essa situação, não, eu tenho que parar de dar sentença, eu tenho que parar de fazer acórdons, eu tenho que ficar só observando. Agora, era uma observação participante, porque eu estava ali no meio, né? Quando a gente foi para o Bailique, né, lá no Amapá, no meio do Amazonas, eu sentei lá nas audiências, né, que o juiz na nossa jornada foi o Moisés, era um juiz super jovem. Ele, o promotor e o defensor público, eram 10 horas da noite, eles estavam no tombadilho do barco fazendo audiência. E eu ali, sem me meter, com uma vontade louca de me meter, mas sem me meter, né? Por quê? Porque a minha função não era aquela, né? A minha função era só de observadora participante. Então, assim, em todos esses lugares em que você vai, você ganha muito quando você não se mete, quando você não julga, quando você sai desse lugar de juiz e passa a escutar as dores, os sofrimentos, os problemas, as questões. E aí, o que eu faço
quantas e quantas vezes nas pesquisas, nos lugares de pesquisa, eu escuto isso, e aí, doutor, o que eu faço? Quando nós fomos ao presídio Plácido de Sá Carvalho, aqui no Rio de Janeiro, que é um presídio que tem mais de 1000 presos, eu fiz uma palestra de sensibilização para dizer para eles o que a gente vinha fazer dentro da justiça itinerante. E aí, ao final da palestra, né, daquela palestra de sensibilização, onde ninguém fala nada, todo mundo só te olha de uma maneira muito desconfiada, começaram as perguntas. E perguntaram assim, doutora, nesse seu ônibus aí, eu vou poder reconhecer meu filho? Porque eu não recebo visita do meu filho aqui dentro do presídio, porque a mãe não pode fazer a carteirinha, porque o meu nome não está na certidão de nascimento do moleque. Doutora, olha, eu tenho uma companheira de muitos anos na favela, ela está abandonada, a senhora sabe, né? Que mulher sozinha na favela é de todo mundo, né? Eu vou poder casar aqui nesse seu ônibus que a senhora está trazendo? Não, porque a senhora falou muito bonito, mas se eu não puder resolver os meus problemas, não adianta a senhora vir. Olha só, quer dizer, é a própria escuta e o treino da escuta no doutorado me levou a acreditar naquilo, me levou a pensar, gente, eles têm razão, e não me senti ofendida, entendeu? Porque, via de regra, quando o judiciário vai a algum lugar, parece sempre que a gente está fazendo benesse. A gente não está fazendo benesse. Não há benesse, nós somos funcionários públicos, servidores públicos, então, na verdade, nós vamos ao encontro das pessoas para que elas nos contem quais são os seus conflitos, quais são as suas dores, quais são os seus problemas, e nós estamos ali para ajudar a resolvê-los, né? Daí a importância da conciliação, né? Daí essa live passada tão bacana entre o ministro Buzzi e o Munhoz, né? Agora advogado, mas nosso ex-colega, porque a conciliação é também uma pauta que faz com que nós, do judiciário, que não estamos acostumados a escutar, passemos a escutar. Porque o bom conciliador, o bom mediador, que é um plus, né, ele tem que saber escutar. Se ele não escuta, ele nunca será um bom conciliador, e muito menos um bom mediador, né? E, na verdade, o juiz da justiça itinerante tem esse lugar de escuta, né? Ele tem que ter esse lugar de escuta. Exatamente. Então, é isso. O juiz, na verdade, ele tem que ajustar a prestação à necessidade do jurisdicionado. Essa é a minha percepção. Uma das experiências mais fantásticas que eu tive aqui em Roraima, que inclusive a Cláudia, o Antônio, o Ligero, a Marinete participaram, foi lá com o Vaimiri Atuari. Uma nação indígena com história de extermínio, de conflito. 2.000 pessoas, 2.021 pessoas sem documento nenhum. Foi uma ação junto com a Amazonas, com o Alexandre Moraes, depois com a Vanessa. E você via ali, nós ajustamos, fizemos uma reunião prévia com eles para saber o que eles queriam. A gente faz isso, o que vocês precisam? Aí eles foram falando. O juiz, quando vai fazer esse tipo de serviço, tanto no juizado, ele tem que aprender a ouvir, né? O que o jurisdicionado quer. E aí vai uma coisa que eu vi muito legal no outro livro que você tem, que é o juizado, local, espaço de encontro do cidadão, né? Se não me engano, esse é o título. E que você conta a experiência de uma professora que foi para uma exposição fotográfica sobre os entornos das escolas. E ela percebeu que a escola que ela lecionava há 10 anos, ela não conhecia nada ao redor, não conhecia a realidade dos alunos. Aí eu te pergunto, como é que o juiz pode conhecer a realidade do jurisdicionado? Que muitas vezes a gente só vai para o fórum, ou vai e volta, não conhece a realidade local. Então, Eric, em primeiro lugar, deixa eu te fazer aqui uma consideração pessoal. Uma das minhas grandes emoções na hora que eu estava escrevendo a tese foi aquele teu discurso para os Vaimiri Atuari no linguajar, no idioma Vaimiri Atuari. Aquilo me emocionou porque, na verdade, naquela ocasião que vocês foram com o Alexandre lá para fazer os registros dos Vaimiri Atuari, eu não pude acompanhar. Então, na verdade, esse capítulo da minha tese, ele é narrado pelos feedbacks que eu tive de todos vocês, principalmente do Ligiero,
que filmou tudo para mim. Então, eu estava sempre atenta ao que vocês estavam fazendo. Mas eu não pude ir. E aquele teu discurso, aquilo me fez chorar. Aquilo me fez chorar demais. Não, porque aquilo é exatamente a minha proposta. A minha proposta é que a gente aprenda esse idioma desconhecido, né? Não tem que necessariamente aprender todos os dialetos indígenas. Mas a gente tem que saber. Seria impossível, né, para essa vida, né? Eu fiz aquilo ali em sinal de respeito a eles, sabe? Eles têm uma história tão bonita de resistência e de luta. Eu falei, eu vou sair daqui mostrando o respeito, o carinho que nós temos por eles. E eles ficaram muito emocionados. Até hoje eu vou lá. Mas é lógico. Gente, aquilo tem que ir, aquilo você tem que fazer. Eu tenho aquilo filmado, você também tem. Aquilo tem que ser feito, alguma coisa para a posteridade, porque aquilo é história. Aquilo é um marco da história da justiça itinerante. A outra coisa é que, na verdade, não sou eu que conto a história, né? Na verdade, quem conta a história do professor é o Paulo Freire, né? O Paulo Freire, ele diz que na Pedagogia da Autonomia, que é um dos livros mais importantes da literatura do Paulo Freire, ele diz que uma certa vez ele vai a um encontro de professores na rede municipal de São Paulo, onde havia uma exposição de fotografias das áreas em torno das escolas que compunham a rede escolar municipal. E aí ele ouviu de um colega a seguinte afirmação: há 10 anos eu ensino nessa escola, jamais conheci nada de sua redondeza, além das ruas que lhe dão acesso. Agora, ao ver a exposição de fotografias que nos revelam um pouco de seu contexto, me convenço quão precária deve ter sido a minha tarefa formadora todos esses anos. Como ensinar, como formar, sem estar aberto ao entorno geográfico social dos educandos. Então, é mais ou menos a mesma coisa que eu proponho na minha tese. A minha tese é essa: será que o Brasil precisa de juízes diferentes que consigam sair, fazer esse exercício de sair dos fóruns, das suas salas de audiência, e de uma outra forma? E veja bem, não são mais suficientes os juizados. Por quê? Porque as pessoas sem documento, as pessoas sem residência fixa, sem endereço, as pessoas sem RG, sem CPF, sem sapato, não entram nos juizados especiais e não podem propor ações, né? Obviamente que eu não estou criticando o sistema juizados, ao contrário, o sistema juizados é maravilhoso, mas ele não serve para essa camada de invisíveis sociais, para essa camada populacional imensa de brasileiros que, na verdade, como eu disse, não tem os requisitos mínimos documentais ou financeiros mesmo, né? Dinheiro para ir, para voltar várias vezes, dinheiro para comprar sapato, dinheiro para botar uma calça comprida, né? Porque nos fóruns não entra de bermuda, né? Então, assim, e eu me permito contar mais uma historinha que também eu narro no livro, né? Quando nós fomos para a Maré, para a favela da Maré, dentro do trabalho que o Exército fez na favela da Maré, na ocupação, nós ficamos em todos os bairros da Maré. A favela da Maré tem 16 bairros. Nós chegamos a ir a 12 bairros, né? Cada mês nós íamos com o ônibus e com juízes diferentes em um dos bairros. E foi muito interessante, porque chegou perto de mim uma senhorinha e disse assim: olha, eu sustento meu filho de 14 anos com faxina, mas eu ouvi dizer que ele tem direito a uma coisa de LOA, uma coisa de um benefício qualquer, doutora, mas eu sei que ele tem um benefício. Só que eu já tentei conseguir esse benefício muitas vezes e não consegui. Aí eu perguntei assim, mas por que não conseguiu? A senhora não conseguiu por quê? A senhora tem fórum aqui pertinho, por que a senhora não levou o menino lá, né? Ele seria interditado e com a mãe sendo a curadora, ela poderia dar entrada no INSS para buscar o benefício. E aí ela disse assim para mim: doutora, ele é doente, ele não bota sapato de jeito nenhum. E pior, ele não bota nem camisa.
Aí eu falei para ela, traga o menino. Mas ele vai poder entrar no ônibus? Claro, ele vai entrar no ônibus. E ele entrou no ônibus, o retrato está dentro da minha tese, e foi feita a ação de interdição. A sentença foi dada na hora, né? Era óbvio o problema mental desse adolescente, de modo que o juiz dispensou a perícia, deu sentença na hora, saiu o mandado para registrar no cartório de interdições e tutelas, saiu o termo de curatela, ela desceu do ônibus com o menino, nós trabalhamos com o Detran, que é o nosso serviço registral, ele tocou o pianinho lá no Detran, foi tirar o retratinho, fez a carteira de identidade e ela falou, doutora, amanhã eu vou no INSS. Então, assim, coisas desconhecidas. Porque como é que você pode imaginar que tem um adolescente que não bota sapato e não bota camisa? Ele entrou e com aquela cara assim, fechada, não disse uma palavra, né? Mas entrou a mãe feliz da vida. O retrato é muito emblemático porque ela está abraçada no filho, ela está sorrindo e ele com aquela cara fechada, sem camisa, né, dentro do ônibus. Então, assim, são coisas que a gente não sabe. São coisas que a gente não sabe. Como é que a gente vai saber isso? E aí você me pergunta, aí, como é que o juiz faz para saber isso? Bom, em primeiro lugar, ele tem que viver o mundo da vida, porque a gente tem uma tendência muito grande, e isso é muito humano, não vai aí nenhuma crítica, vai aí só uma posição de pesquisadora. O que a gente vê é que a gente tem a tendência a ficar próximo dos nossos iguais. É mais confortável, né? E as opções são muitas. Os amigos entram com a gente no concurso, a gente festeja os aniversários, a gente viaja nas férias juntos. No tribunal, por exemplo, a gente tem aquele círculo, né, de 5, nós somos 5 pessoas, então aquelas pessoas com quem você convive muito proximamente e você realmente tem muito trabalho, você vai de manhã, sai de noite, mas mesmo assim você precisa botar a tua cara para fora. Mesmo assim você precisa achar uma maneira de entender o teu entorno, conhecer o teu entorno. E nos tribunais onde a justiça itinerante já está implementada, eu vejo com uma felicidade enorme que os juízes já estão compreendendo melhor as situações do seu entorno. E é claro que a par disso, você nunca vai conhecer tudo, não é? Não. Mas a par disso tem também a cultura, né? O juiz tem que ir ao cinema, tem que ir ao teatro, né? Tem que falar com outras pessoas que não são juízes, né? Tem que ter outros grupos. Eu me lembro muito, até muito tristemente, não é uma coisa que é para rir, é um fato triste, mas algum tempo atrás, eu numa conversa com um colega, eu disse, porque hoje porque eu faço sapateado, né? Muitas pessoas já sabem disso, eu adoro dançar, sempre dancei durante muitos anos, desde adolescente, e atualmente eu faço sapateado. Então, eram, sei lá, umas 7 horas da noite, eu estava saindo do fórum, e eu estava apressada, e o colega gritou do corredor assim, segura o elevador que eu estou chegando, e eu estava atrasada para minha aula de sapateado. E aí esperamos ele chegar, aí ele falou assim, mas onde é que você está indo com tanta pressa assim? Eu disse, eu estou indo para minha aula de sapateado. Aí ele olhou assim para mim e falou assim, como aula de sapateado? Eu tenho muitos amigos que fazem sapateado e eu tô indo para aula e depois a gente vai tomar um chopp. Aí ele virou para mim e disse assim, puxa, eu só conheço gente daqui de dentro do tribunal. E aquilo assim, aquilo também me abala, as coisas me abalam, engraçado quando eu escuto determinadas coisas que eu falo, meu Deus, é muito difícil alguém entender o entorno, conhecer o espaço das pessoas que têm necessidade da jurisdição num país tão complexo, tão diametralmente oposto como eu pude perceber, comparar o Iramutã com a cidade do Rio de Janeiro, comparar a grande BH com Altazes, né? Que até tem Cristo, né, Eric? Tem um Cristo lá em Altazes, né? Uma estátua. É uma coisa impossível, você não pode comparar e você tem que conhecer esses lugares. Então, assim, os tribunais que não têm justiça itinerante têm que ter justiça itinerante. E essa é uma pauta que eu acho que é desse capítulo que Janice criou
na gestão dela, em que eu estou ao lado de Sueli Pini, ao lado do Raduan, nós realmente precisamos brigar para que todos os tribunais conheçam o trabalho da justiça itinerante e saibam quão importante, né, quão necessário é esse encontro dos magistrados com a população. Mas não a população indo aos fóruns, e sim os magistrados indo até a população. Nas barrancas do Rio Madeira, no meio da floresta amazônica, né? Nos hospitais indígenas, né? Aquela Casai também me impressionou muito, né? Lá na fronteira do Brasil com a Guiana, na favela, no presídio, na zona de prostituição, né? Você até fez um questionamento, né, sobre como é que eu entrei na Vila Mimosa, né, uma coisa muito interessante. Eu conheci, eu estava procurando, eu gosto muito de loja de livro usado, né, de sebo. E aqui na minha rua, em Botafogo, tem um sebo extremamente famoso, chama Os Baratos da Ribeiro. E eu entrei nos Baratos da Ribeiro e descobri um livro. Esse livro aqui, Vila Mimosa, a etnografia da cidade cenográfica da prostituição carioca. E esse livro foi escrito por uma professora da Universidade Federal Fluminense, a Soraya Simões, que hoje é uma das minhas grandes amigas, e ela me contou, Gáulia, eu fui fazer minha dissertação de mestrado, eu queria trabalhar com as trabalhadoras do sexo, eu queria trabalhar com as prostitutas. E aí eu fui para Mimosa, com a cara e com a coragem. E assim, no início foi muito difícil. Por quê? Porque as meninas pensavam que eu estava concorrendo com elas. As donas das casas me olhavam com desconfiança porque pensavam que eu era informante da polícia. E os cafetões não queriam saber de eu por perto. Ou então chegavam para mim e tentavam me cooptar. Então, assim, ela viveu 1 ano lá dentro. E aí, depois que ela escreve o livro, e ela leva isso para a sala de aula, e eu a conheço, ela me diz, Cristina, você tem que levar o ônibus lá para dentro, né? E aí, assim, é muito interessante, porque as situações desconhecidas, né? A primeira vez que a gente entra com o ônibus na Vila Mimosa, a gente entra de 9 às 3, de 9 às 15, que é o horário padrão da nossa justiça itinerante no Rio de Janeiro. E aí, obviamente, qual foi a consequência? Não atendemos ninguém. 9 da manhã às 15 horas, num lugar onde o trabalho é feito a partir de 6 horas da noite, a partir das 18 horas, aquela hora estava todo mundo dormindo. Olha só o desconhecimento, né? E assim, é interessante, porque esse desconhecimento lá no Iramutã, naquele pedregulho, quando a gente entra na reserva Raposa Serra do Sol, tem um pedregulho enorme, maravilhoso, e nós descemos do carro, fomos lá para fotografar, e eu levei um dedo na cara do Tuxaua. Tuxaua falou assim, me dá essas máquinas aqui, não pode bater fotografia aqui não. Quem autorizou? E assim, são coisas que a gente pensa assim, meu Deus, eu não conheço nada de Brasil, eu não conheço nada do meu entorno. E por mais que você ande, por mais que você vá ao encontro das pessoas, ainda assim haverá uma multiplicidade de pessoas e de conflitos que você não conhece. Não, o Brasil realmente é fantástico, é diverso, né? Aqui, galera, eu lembro que você chegou a fazer uma audiência em inglês, não foi? Presenciou? Foi exatamente. Imagina, gente, aquilo foi marcante, né? Porque a Macuxi, ela era uma Macuxi guianense. Na Guiana se fala inglês, só que a aldeia, ela ocupava pedaços em 2 partes. Uma parte do território brasileiro e uma parte do território guianense. E ela, obviamente, se encantou com o Macuxi brasileiro, e quando estava para ter o neném, até porque naquela época, não sei se hoje ainda, mas naquela época, os benefícios para a primeira infância eram mais garantidos no Brasil, ela vem para a aldeia, onde ela fala Macuxi, né? Um pouquinho de espanhol, né? E mora ali. Só que na hora de registrar o bebê, né? Fica aquela questão, peraí, mas essa criança nasceu aonde? Ela nasceu lá, nasceu cá, mas esse pai ele tem certidão? E aí, assim,
foi muito interessante aquela entrevista que eu fiz com ela em inglês. Uma Macuxi, uma indígena guianense que falava, ela era muito tímida, é verdade, mas falava super bem o inglês. E nós fizemos aquela entrevista, aquela live, ali na fronteira entre Brasil e Guiana, né, em inglês. Aquilo foi uma experiência também que vai ficar para sempre, né? Gáulia, nós estamos caminhando para os últimos 5 minutos da live e eu queria te fazer uma indagação. No FONAGE em Macapá, inclusive com a ajuda da Sueli, foi aprovada uma minuta de recomendação de tua autoria, uma minuta de recomendação do FONAGE para a Corregedoria Nacional, foi encampada pelo ministro Humberto Martins, e no FONAGE em Florianópolis foi editada a recomendação 37, de 13 de junho de 2019. Nesse texto, o Corregedor Nacional ele insta todos os tribunais do Brasil que instalem e implementem concretamente a justiça itinerante, adequando às peculiaridades geográficas, populacionais e sociais. Gáulia, o que o FONAGE pode fazer para que isso efetivamente ocorra, para que melhore essa implantação da justiça itinerante? Porque hoje nós temos muitos estados em que ela não funciona. Alguns dos juizados viraram juizados de trânsito, iniciou uma justiça itinerante e depois morreu. O que o FONAGE pode fazer, do seu ponto de vista? Pois é, assim, a gente tem que se lembrar que a justiça itinerante nasceu no FONAGE, né? Em 2002, até Joaquim postou uma foto, naquelas fotos históricas, postou uma foto justamente da reunião entre era eu, Sueli, Janete e Joaquim. Sueli era presidente, foi ali que nasceu a ideia da proposta, e nós então redigimos a proposta para a emenda constitucional, porque estava rolando a reforma do judiciário, então a proposta foi nossa, a proposta foi do FONAGE. E agora eu acho o seguinte, eu acho que os desembargadores que estão no FONAGE têm que dar o exemplo. Essa é a proposta número 1. Nos tribunais onde nós temos desembargadores no FONAGE, eu me proponho aí, nós estamos lançando no Rio de Janeiro, agora no mês de junho, um documentário sobre a justiça itinerante, um documentário feito por um cineasta que entrevistou 4 pessoas que foram atendidas pela justiça itinerante e tiveram as suas vidas transformadas. Eu me proponho, e eu sei que Sueli está comigo nisso, eu sei que Raduan está comigo nisso, a ir a cada presidência de Tribunal de Justiça do Brasil, mostrar esse documentário, falar para eles, sensibilizá-los, para que, pequena que seja a justiça itinerante, ela inicie, ela nasça de fato e que se cumpram, na verdade, as resoluções do CNJ. Então, eu acho que é o que a gente tem que fazer, é o que o FONAGE deve fazer. Gáulia, olha, muito obrigado, é muito bom conversar contigo, tá encerrando o tempo da nossa live, eu agradeço a tua presença em nome do FONAGE, da desembargadora Janice, que é a nossa atual presidente, parabenizo você novamente por esse livro fantástico aqui, ó, é uma obra que merece ser lida, e principalmente pela sua vida de luta por uma justiça melhor, uma justiça acessível para as pessoas, tá? Agradeço muito. Agradeço a presença de todos que assistiram essa live. Depois ela vai estar disponível no YouTube, na página do FONAGE. E convidar quem estiver aqui para a próxima live do FONAGE. Obrigado, Gáulia. Muito obrigado, Janice. Muito obrigado, Eric. De novo, obrigado, Guilherme. Boa noite a todos. Boa noite. Obrigado também, Guilherme. Tchau.